Olá, terceiro ano. Hoje estamos aqui para a nossa aula da disciplina de ética. E o que nós vamos falar hoje é um conteúdo complementar, não está no livro de vocês, mas é um conteúdo que faz parte da nossa sociedade, né? Provavelmente você deve ter algum parente que seja, né? Ou mais de um, aí depende, né? Depende muito da família, né? E essas pessoas, elas colaboraram muito para a nossa sociedade e ainda colaboram, né? Tem muitas delas que ficam cansadas, né, ao longo do tempo, mas elas têm uma vasta experiência, uma longa experiência para passar para a gente. Vocês sabiam disso? Mas de quem é que a gente está falando? Se a gente está falando de experiência, está dizendo que praticamente toda a família tem uma pessoa assim. De quem será que a gente está falando? Nós estamos falando dos idosos. Mas por que hoje nós estamos falando sobre essas pessoas? Dia 1, na quinta-feira da semana passada, foi o dia do idoso, dos idosos, né? Mas o respeito não é apenas no dia 1 de outubro, não. O respeito deve existir durante o ano todo, certo? Mas como geralmente, né, a gente tem o costume de se basear por datas, então essas datas, elas servem, né, também mais para que as pessoas reflitam. Então, tem muitas coisas que a gente tem para comemorar, muitas conquistas dos idosos, mas a gente também ainda tem muita coisa que nos entristece. Infelizmente. E uma dessas coisas é a falta de respeito com as pessoas idosas. A gente vê, muitas vezes, essas pessoas sendo desvalorizadas. Essas pessoas sofrem preconceito em vários aspectos, né, em vários lugares. E as pessoas dizem o quê? Mas você não pode mais trabalhar por causa da sua idade. Mas tu vai fazer isso? Você não tem mais idade para isso. Então, assim, são palavras que as pessoas usam com essas pessoas, né, com os idosos. E são palavras que muitas vezes ferem esses idosos, certo? Isso quando não tem a questão da agressão. Tem muitos idosos em nosso país que são agredidos. E diariamente. Infelizmente. Então, dia 1 foi o dia dos idosos. E algumas pessoas ainda têm a imagem de um idoso como uma pessoa o quê? Como a mulher, por exemplo, como uma pessoa idosa, né? Uma mulher que faz tricô, que faz crochê. O homem que assiste televisão, o idoso que assiste televisão, que lê. E não é por aí. Eles fazem muitas coisas que a gente, inclusive, também faz. Hoje em dia, nós encontramos pessoas idosas fazendo coisas que não faziam antigamente. Os idosos de hoje em dia são diferentes dos idosos de um tempo atrás. Os idosos de um tempo atrás, eles não saíam tanto, né, como hoje em dia. Hoje em dia, a gente vê idoso em academias, até praticando exercício sem ser em academia mesmo. A gente vê idoso correndo, caminhando, pedalando, e isso é muito bom, porque ele se sente revigorado, né? Ele se sente valorizado, ele sente que ele ainda pode fazer as coisas. Então, isso não é ruim, não. Agora, claro, né? Não apenas os idosos, mas as pessoas que praticam exercício físico, elas precisam passar por uma avaliação médica para ver se realmente ela aguenta fazer aquele tipo de exercício, certo?
Aí, quem são os idosos? Eita, pergunta agora. Como é que eu sei se uma pessoa é idosa ou não? Como é que a gente sabe se nosso vizinho, se nosso parente é idoso? Muito simples. O Estatuto do Idoso, que é uma lei que foi criada para defender os idosos, né? Nesse estatuto estão os direitos desses idosos. Essa lei, ela fala que pessoas idosas são pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, ou seja, são pessoas a partir de 60 anos, certo? Aí tem muita gente que confunde, acha que é com 65 porque as pessoas com 65 anos têm direito de andar nos ônibus de graça, mas não é, a partir de 60, tá certo? Então, esse estatuto ele veio por conta disso. Muitos idosos já sofreram bastante, viu? E a gente tem esse estatuto aí, mas ainda tem muita coisa para ser melhorada. Ainda tem muito idoso que é abandonado pela família, tem muito idoso que não consegue atendimento médico, tem muito idoso que vai andar no ônibus, né, que deveria ter aqueles bancos, né, aqueles assentos reservados e não encontram esses assentos. Mas muitas coisas dessas acontecem por culpa das próprias pessoas. Não deles, mas de outras pessoas, né? Aí a gente pergunta, que pessoas? Nós vamos ver aí, tem algumas imagens que vão chamar nossa atenção, né? Vão nos fazer refletir, tá certo? Aí tem assim, a habitação do idoso. Quando a gente fala em habitação, é o quê? É o lar, é o local onde a pessoa vive. E é muito importante que na casa que tenha idosos não tenha muitos móveis, porque tem pessoas que gostam, eu gosto de muitos móveis na minha casa, eu coloco os móveis tudo, né? E o que é que acontece? Muitas vezes os idosos podem tropeçar, podem cair, né? Ou por cima desses móveis, ou tropeçar e cair em outro lugar também. E não é só com idoso, não. Pessoas que têm criança também, não é crianças, né? Principalmente crianças, assim, vocês já são grandes, mas crianças assim, 2, 3 anos, né? Então, se torna ruim uma casa com muitos móveis por conta disso, que essa pessoa pode tropeçar, pode bater a cabeça, né? Enfim, pode acontecer várias coisas, né? Como um acidente em si. E aí, a gente tá vendo nessa primeira imagem, aí todas têm a janelinha, né? Mas as janelinhas aí, elas estão fechadas. Na janelinha, eles podem abrir a cortina para iluminar o ambiente, podem abrir a janela, né, para poder ventilar. E vocês vejam aqui, ó, tem o jarrinho aí, o vaso de plantas, né? Aqui tem um armáriozinho, aqui tem um sofá, aqui tem outra cadeira. Mas vocês vejam que é um lugar bem, né, aparentemente bem espaçoso. Que é o certo, o idoso ele precisa de espaço para poder andar. Se a gente já precisa, né? Imagine uma pessoa idosa. E aqui, ó, também, o idoso tá aí sentado, tem o netinho dele assistindo TV, ó, tem um rack, o abajur tá lá embaixo, mas olha quanto espaço tem. Esse é o certo, né? Para que ele possa se sentir à vontade, possa andar com segurança, certo? Então, é o certo. Aprendizado. Tem muitas pessoas que têm uma visão muito errada sobre aprender e diz assim: a gente só aprende as coisas quando a gente é criança. Mas a gente só aprende as coisas até a adolescência. A gente aprende coisas até o último dia da vida da gente. Ninguém sabe tudo, certo? E quando eu digo ninguém, eu estou me referindo a todo mundo mesmo. Ninguém sabe tudo, não. Então, até o último dia da vida da gente, a gente vai aprender alguma coisa. Por exemplo, você, eu mesmo, eu não sei pilotar uma moto. Não sei nem para onde vai. Mas eu posso aprender se eu quiser, não posso não. Se eu quiser aprender agora, se eu quiser aprender mais para frente,
quando eu estiver mais velha, né? Então, eu posso aprender. Como pessoas mais novas do que eu, elas podem aprender também. Como pessoas mais velhas do que eu, elas também podem aprender. Então, a gente tem a capacidade de aprender até o último dia da vida da gente, certo? Aí tem pessoas que adultos, né, idosos também, que estão voltando a estudar. Alguns estão aprendendo a ler e escrever porque não tiveram oportunidades. Alguns estão entrando nas faculdades, né? Porque não puderam fazer por algum motivo quando eram mais jovens. E isso é muito bom. Isso prova para a gente que sempre é possível a gente fazer o que a gente quer, né? Que a gente, independente da idade, a gente pode correr atrás do que a gente quer. E quando a gente fala em aprendizado, hoje em dia, né? Tem aqui a gente tá vendo primeiro, ó, os idosos aí, né? Estão aprendendo, né? Pessoas que não tiveram oportunidade de estudar quando eram mais jovens, estão estudando agora. E nessa segunda imagem, é uma imagem que fala muito sobre a atualidade da gente, a realidade da gente. Essa imagem aí, nós temos um idoso, ele está mostrando ó, o tablet para os outros idosos. Ele está ensinando aos outros idosos através de um tablet. E isso é muito bom, porque essa questão da tecnologia, muitas pessoas tinham a visão de que tecnologia é só para gente jovem, não é. Agora mesmo, nós estamos na pandemia, né? O que é que está acontecendo? As pessoas estão estudando pela internet, computador, celular, tablet, enfim. As pessoas estão trabalhando também usando a internet. Pessoas idosas estão se comunicando com outras pessoas bem distantes pela internet também, fazem chamada de vídeo, mandam mensagens. As pessoas idosas também cada vez mais estão usando as redes sociais. E isso é muito bom mesmo. Porque isso acaba com aquele preconceito, aquela ideia de que a gente tem de que a tecnologia é só para jovem. Não, tecnologia é para quem quer aprender. Pode ser jovem, pode ser idoso. Tem pessoas jovens que não gostam de tecnologia. Como tem pessoas idosas que gostam de tecnologia, tem pessoas idosas que dizem, eu vou pegar meu celular, vou jogar, vou fazer uma ligação para meu parente que mora no Rio de Janeiro, para meu parente que mora na Espanha. É uma alternativa também. Vou jogar. Eu vou mexer naquele aplicativo que eu gosto. Então, o Estatuto do Idoso, ele já tem um certo tempinho de criação. Ele foi criado no ano de 2003, no dia 1 de outubro. É a Lei 10.741. Só que apesar de ter esse Estatuto do Idoso, que fala tanto, né, dos direitos desses idosos, ainda existe muita coisa para se melhorar com relação aos direitos dessas pessoas. Nós vamos ver algumas imagens aí e nós vamos refletir sobre essas imagens, certo? Vamos começar por aqui, né? Não é imagem, mas tem duas frases aí para a gente refletir. Direito do trabalho, né? Sobre o trabalho. É proibida a discriminação por idade. O que é que isso quer dizer? Tem muitos lugares que não contratam as pessoas idosas para trabalharem porque diz que não tem mais idade. Mas aqui a gente só aceita, a gente só contrata pessoas até tal idade. E tem pessoas que têm muito tempo na empresa e quando chegam tão perto de se aposentar são demitidas. Por quê? Porque não querem pessoas idosas, muitas empresas não querem pessoas idosas trabalhando nelas, certo? E isso é preconceito. Transporte coletivo. Chegou a parte para a gente refletir agora. A gente vai ver essa frase e daqui a pouco a gente vai ver outra coisa sobre isso daí. Reserva de 10% dos assentos para os idosos.
será que isso existe mesmo? A gente, quando sobe no ônibus, tem lá, né? Assentos preferenciais. Aí tem idosos, gestantes, pessoas com necessidades especiais, pessoas com crianças de colo. Aí veja só, se era para ser 10% para os idosos, aqueles assentos que tem ali, preferenciais, são para gestantes, idosos, pessoas com necessidades especiais e pessoas com crianças de colo. Será que essa lei é cumprida? Infelizmente não é. E muitas vezes, quando a gente sobe no ônibus, tem pessoas mais jovens que estão sentadas nos lugares que eram para ser para os idosos. E o que é que a gente vê mais? Essas pessoas estão sentadas. Quando o idoso sobe, que pede, você pode me ceder o lugar. É confusão dentro do ônibus. Eu já presenciei isso várias vezes, né? Então, o que é que acontece? O idoso vai em pé. Se o motorista, por algum motivo, para evitar um acidente, precisar frear com com uma velocidade, e ele vier numa certa velocidade também, né? Ele vier com uma velocidade muito acelerada, muito alta mesmo, então o que é que vai acontecer? Pode causar um acidente, inclusive, dentro do ônibus, um idoso cair. Então, vejam só as consequências, né, que podem acontecer. Assentos reservados. A gente tá vendo aí o desenho, né, de uma senhorinha sentada num assento desse. Aí aqui a gente vê, gestante, essa primeira mulher que tá com a mão assim, a barriga, né, para frente. Idoso, essa segunda imagem. Pessoas com necessidades especiais e aqui pessoas com criança de colo. A gente vê que ela tá segurando uma criancinha. Essa senhora, ela está sentada aí, né? É um direito dela. Está aí com a carteirinha, porque elas têm que mostrar no... Acho que vocês já viram, né? Quem pega ônibus já deve ter visto. Quando as pessoas pegam, mostram a carteira para a câmera, a carteira de identidade, e mostram para o motorista também, né? Para poder confirmar aquela idade que elas têm. A gente viu isso. Mas olha o que é a realidade muitas vezes. E lá no vidro da janela tem assim, assento reservado para passageiros especiais. Aí eu pergunto a vocês, essas pessoas que estão sentadas aqui, onde a setinha está passando, e aqui? Essas pessoas aí são gestantes? São pessoas com necessidades especiais? São idosas? Estão com criança de colo? Nenhuma das opções. Então, olha aqui, a gestante, aí, né, provavelmente está até passando mal, está, né, pingando aí o suor, né? E aí já está bem avançada a gravidez dela pelo tamanho da barriga aqui, pelo formato, a gente consegue ver. E aqui está o senhorzinho. E essa imagem, eu achei ela perfeita para representar isso. Por quê? Ela tem uma coisa que a gente vê bastante, Tem um jovem sentado com fone de ouvido, com o olho fechado. Minha gente, isso na época que eu ia para a faculdade, eu via tanto. O pessoal sentado nas cadeiras reservadas, com fone de ouvido, chega estava assim, fazendo de conta, né? Muitas vezes que estava dormindo. Aí tinha idoso que subia no ônibus com sacola, com bolsa, com tudo que você imaginasse. E ficava lá. E eles não cediam lugar, não. Aí quando chegava perto da parada, né? Que eles iam descer, esses jovens, né? Que ficavam com fone, dormindo, né? Vamos dizer assim. Então, eles desciam. Isso a gente vê muito, muito mesmo. Quem anda de ônibus, isso aí é uma rotina praticamente diária. Eu vi tanto isso quando eu ia para a faculdade que eu já enjoei de ver, né? Eu via bastante. Outro direito do idoso. A gente viu que o idoso ele tem direito, né, a ter os assentos dos ônibus reservados, certo?
Rapidinho aqui, só para a gente ver um negócio, para eu falar para vocês antes que eu esqueça, assentos, assento com 2 S, esse assento aqui é assento de sentar, o assento da cadeira. Quando vocês veem no livro de português aquele nome assento com C, é assento de sinal, assento agudo, assento circunflexo, certo? Atendimento médico prioritário. O idoso ele tem direito de ser atendido primeiro. Mesmo que ele não tenha, mesmo por exemplo, eu cheguei para ser atendida, mas chegou um idoso depois de mim. Ele tem direito de ser atendido primeiro do que eu. Né? Então, ele tem, né? Porque ele tem muitos idosos que podem ter algum problema de saúde. Tem idosos que são hipertensos, apesar de que também tem pessoas novas que são. Tem idosos que são diabéticos, mas também tem jovens que são. Mas eles têm direito, sim, a serem atendidos primeiro. Outro direito que eles têm, ó, estacionamentos reservados. Supermercados, shoppings, qualquer lugar que tenha estacionamento. Pode ser um armazém. Teve estacionamento, tem que reservar o estacionamento dos idosos. Certo? Porque você já pensou, se não tiver estacionamento reservado, aí todo mundo estaciona, o idoso chega, precisa fazer uma compra, ele vai colocar o carro dele aonde? Né? Então, mas infelizmente a gente vê pessoas que não são idosas. Os estacionamentos reservados tem para os idosos, tem para gestantes, tem para pessoas com necessidades especiais também, né? Mas aí, a gente está focando nos idosos, mas eu estou falando assim, né? Os tipos de estacionamentos reservados que tem. Mas a gente vê pessoas que não são idosas, que não são gestantes, que não têm nenhum problema, nenhuma necessidade especial. Infelizmente, elas estacionam nesses locais também. Certo? Caixa preferencial é outro direito, certo? Supermercados, casas lotéricas, banco, farmácia, armazém, qualquer lugar que tenha caixa, que tiver uma grande quantidade de pessoas, né, que vão naquele estabelecimento, precisa ter o caixa preferencial, sim. Então, aqui, ó, vamos ver, ó, caixa preferencial. Gestantes, idosos, necessidades especiais, né, que são pessoas com necessidades especiais, aí tá só necessidades especiais, crianças de colo, certo? Então, é uma fila separada das outras, né? Então, para esse caixa preferencial só vão essas pessoas, certo? Viver junto da família. Então, é o que ele conviver, eles têm direito a conviver com quem eles gostam. Isso é um direito, apesar de que a gente sabe que tem pessoas que colocam, né, idosos nos asilos. Tem alguns idosos que, infelizmente, não têm mais família, certo? Mas eles têm direito, sim, de viver com quem eles gostam. Participação na vida familiar e comunitária. Tem alguns lugares que oferecem oficinas para as pessoas da terceira idade, como os idosos, eles também são chamados. Oferecem cursos, né, oficinas. Aí isso é muito bom, porque lá eles conhecem outras pessoas, eles interagem com outras pessoas, certo? Não é só aquelas pessoas da casa deles, certo? Opinião e expressão. Muitas vezes, tem algum assunto. Aí vou dar um exemplo, né? Eu botei esse aí que é o mais comum da gente ver, né? A gente quando está assistindo o jornal, então o repórter tá lá. Oi, vem cá, você pode dar uma entrevista? Aí chama a pessoa para poder entrevistar. E os idosos, eles também têm direito de ser entrevistados, eles também têm o direito de opinar, de eles dizerem o que eles pensam. Isso pode ser em qualquer assunto, né? Eles têm o direito, sim, de dizer o que eles acham sobre aquilo, tá certo? Então, diferente do que muita gente pensa, a opinião do idoso vale muito. Eles têm, ó, muito mais experiência do que a gente. A gente tá só começando. Eles já têm, ó, uma experiência de muitos anos, de longos anos. Aí tem esse trechinho aí que é muito interessante. Vejam só.
O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Quando a gente fala em educação, foi o que nós vimos, né? Eles têm direito a aprender, se eles quiserem estudar, eles podem estudar. Cultura, a gente vê idosos, né, que dançam, que participam de várias coisas. Tem idosos que participam de blocos de carnavais, saem para desfilar. Tem idosos que dançam quadrilha, tem idosos que dançam pastoril também. Esporte, eles têm direito a praticar esporte, sim. Tem esportes para as pessoas da terceira idade também. Direito ao lazer, né? Alguma atividade assim diferente, que eles possam se divertir. Espetáculos, eles podem ir no show, podem ir numa peça teatral. Eles podem ir para os lugares que a gente frequenta. Produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Produtos e serviços. A gente quer comprar uma coisa, por exemplo, se eu quero comprar esse lápis aqui. Não é porque eu sou mais jovem que eu posso comprar esse lápis e uma pessoa de mais idade não pode, não. Ela pode comprar, sim, o lápis do mesmo jeito que eu posso. Elas podem, sim, comprar do mesmo jeito que eu posso, certo? E aí é algo que, como tem assim, que respeitem sua peculiar condição de idade. Não é um produto que não vai fazer mal a elas, né? Então, elas podem sim comprar, certo? A aposentadoria. As pessoas trabalham, né, ao longo da vida para que um dia elas possam se aposentar, certo? Então, elas recebem um salário todo mês quando elas param de trabalhar. Para algumas pessoas é pouco, né? Porque aí tem pessoas que ganham salário mínimo, tem pessoas que ganham um pouco mais, aí vai depender, são feitos uns cálculos para poder ver quanto elas vão ter direito de ganhar, de receber. Ó, de novo, ó, maiores de 65 anos, gratuidade no transporte público. Pessoas a partir de 65 anos, elas não devem pagar passagem, certo? Elas têm direito, sim, de andar de graça nos ônibus. Elas já pagaram, né, ao longo da vida, muitas passagens. Então, elas têm o direito, sim, de andar de forma gratuita, certo? Aí tem aí a acessibilidade. Aí você diz assim, nossa, um banheiro. Um banheiro. Por que a gente tá com esse banheiro aí tem esses ferros aqui? Por quê? Tem pessoas, né, idosas que têm uma certa dificuldade para ir no banheiro, então elas vão. Quando elas vão se levantar, elas têm outra dificuldade para se levantar. Então elas podem segurar aqui no ferro para poder se levantar. Aí tem assim, oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. Aqui está um banheiro seguro, né? Porque tem esses ferrinhos aí, porque se ela for tentar se levantar, se não tivesse ferrinho, ela pode desequilibrar e cair. Com ferro, ela vai se apoiando aos poucos. E a questão da higiene. Tem que estar higienizado esse ambiente, certo? E para que ela possa ter acesso, certo? E aí tem outros direitos, certo? Dos idosos, ó. Nenhum idoso poderá ser objeto de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. Isso fala de que o idoso ele não pode sofrer preconceito, ele não pode ser violentado. O idoso, ele tem direito a um acompanhante se ele precisar ser internado, certo? Planos de saúde fazem uma coisa com o idoso que é horrível. Sabem o que é? Eles pegam, aumentam bem muito o valor do plano de saúde. Aí tem muito idoso que não pode ter um plano de saúde, né? Porque é caríssimo. Isso aí a gente já viu, né? Transporte gratuito. 5% das vagas de estacionamento também a gente já viu, né? Reservadas para os idosos. Desconto de 50% no valor
de ingressos para eventos culturais, artísticos, esportivos e de lazer. Se ele quiser ir num jogo, por exemplo, de futebol, se o idoso quiser ir num show, num teatro, numa apresentação cultural que tenha que pagar, eles têm direito a pagar metade desse valor, certo? Atendimento prioritário, nós já vimos também, né, dos outros lugares. E é mais isso mesmo, certo? Alguns dos direitos, principais direitos. E aí tá um resumo de tudo. Direito à habitação, que é o quê? Ele ter um lar, né? Ele ter um lugar para poder morar. Direito ao transporte, que nós vimos, né, a questão dos assentos reservados aos idosos e da gratuidade, né, também desse transporte. Direito à vida, todo idoso tem direito de viver. Direito à liberdade, ele tem direito de se divertir, tem direito de conviver com as pessoas que ele gosta. E o respeito, né? Havendo tudo isso aí, os direitos cumpridos, o respeito vai existir. E aí, a gente tem essa imagem aí. Vamos refletir. Tem uma senhorinha chorando aí com a foto dos netinhos. Muitas famílias estão vivendo isso agora. Muitos idosos estão vivendo isso agora, né? Porque essa época de pandemia, tem muitos idosos que estão distantes da família. Então, eles pegam a foto e ficam apenas matando a saudade pela foto, né? Alguns choram realmente. Muitos têm parentes morando muito distante, então eles só veem, demora mais de um ano, ou vê uma vez por ano, certo? E hoje, vocês vão utilizar o caderno, tá certo? Para poder fazer a atividade. Ó. Primeiro quesito. Qual lei foi criada em nosso país em prol do idoso? Né? No caso, a favor do idoso. Segundo, quando foi criado o Estatuto do Idoso? Qual foi a data? Terceiro, quais pessoas são consideradas idosas? Quarto, marque um X no que for direito do idoso. Caixa preferencial, assentos reservados nos transportes coletivos, enfrentar longas filas, lazer, educação e cultura, viver sozinho, vagas reservadas nos estacionamentos. Lembrando, essa atividade está disponível no aplicativo, tá certo? Também. Se você achar melhor copiar por aqui ou copiar pelo aplicativo, fique à vontade, tá certo? Então, está lá no aplicativo, tanto a atividade de classe quanto a de casa estarão lá, tá certo? Vocês agora estão recebendo um roteiro da aula, né? Vocês antes recebiam a agenda, agora é o roteiro, certo? Então, vocês agora podem pausar o vídeo, podem copiar, tá certo? Aí à vontade. E daqui a pouco a gente faz a correção, tá? Então, ó, bora fazer a nossa correção. Ó. Primeiro quesito, estava perguntando, né? Qual lei foi criada, né? Em prol do idoso, para defender o idoso. Foi o quê? Estatuto do Idoso. Já está dizendo, né? Segundo, estava perguntando, ó, quando esse estatuto foi criado. Então, foi o quê? Dia 1 de outubro de 2003. Certo? O terceiro quesito, estava perguntando quais pessoas são consideradas idosas. Como é que eu sei que uma pessoa ela é idosa? Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, ou seja, pessoas a partir de 60 anos, elas são idosas. Quarto, nós vimos ali os direitos que eram para marcar o X. Então, quais são esses direitos? Ó, caixa preferencial, assentos reservados nos transportes coletivos, lazer, educação e cultura, e vagas reservadas nos estacionamentos. São alguns dos direitos, né? Nós vimos vários, mas ali tem alguns para marcar. Então, está aí, certo? Vocês podem pausar o vídeo, tá, gente? O tempo que vocês acharem necessário para poder
copiar, fazer a correção, tá certo? E a atividade de casa, primeiro quesito é pessoal. Você vê os direitos dos idosos sendo cumpridos? Será que eles são? Segundo, o que você acha que deveria melhorar para que os idosos pudessem viver melhor na sociedade? O que é que vocês acham que poderia ser melhor, poderia melhorar? E o terceiro, na sua opinião, qual a importância do idoso na sociedade? Lembrando, essa atividade também está disponível no aplicativo, então você pode copiar e responder por aqui. Agora, a correção só tem no vídeo, tá certo? Então, você pode, fique à vontade, por onde você quer copiar, pode pausar, pode voltar o vídeo, pode assistir novamente, o vídeo é para vocês mesmo, tá certo? E hoje, a gente fica por aqui. Beijão para vocês. Fiquem todos na paz.